Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos novamente à disciplina de Fisiologia das Árvores. Então vamos continuar falando sobre fotossíntese, só que nos dois tópicos anteriores eu comentei sobre reações que aconteciam no interior de cloroplastos. Ok? Então reações luminosas e reações de carboxilação, eu detalhei bastante como ocorrem essas reações. No caso agora eu vou aumentar o nível de complexidade e vou falar de situações que ocorrem a nível de planta e a nível de folhas. E vocês vão ver que essa parte acaba sendo também mais interessante, porque tem mais aplicações práticas para o nosso dia a dia. Mas como eu comentei, né, foi importante aquele conhecimento anterior para a gente entender bem também a situação que acontece a partir de agora. Então, iniciando, né, falando sobre reações mesmo a nível de folha, de toda a radiação solar que chega, nem toda ela é utilizada, ou seja, nem toda ela é convertida em energia química. Então, em uma folha normal de uma planta em situação ótima, isso em média, é claro que isso vai variar de espécie para espécie, de ambiente para ambiente, mas de forma geral, de toda a radiação solar que chega na superfície foliar, aproximadamente 50% simplesmente não é absorvido porque não está no comprimento de onda que pode ser capturado pelos pigmentos fotossintéticos, tá? Tanto clorofilas quanto carotenoides. Isso é normal, tá? Mesmo que os pigmentos tenham evoluído para capturar a energia que o Sol emite em maior quantidade, mas ainda assim diversos outros fótons de comprimento de onda que não podem ser absorvidos interceptam a superfície foliar e aí simplesmente não podem ser utilizados para fotossíntese. Além disso, né, então dos 50% que sobram, além disso 15% é perdido ou não é utilizado porque vai ser refletido novamente para a atmosfera ou vai atravessar a folha para camadas mais baixas, ou para ser interceptado por uma folha que está mais abaixo ou para uma outra planta que está crescendo, né, num nível mais baixo. Então isso aqui acontece normalmente, tá? As folhas são adaptadas para fazer que isso aconteça mesmo. Então ocorre essa, digamos assim, perdas ligadas à reflexão e à transmissão. Então sobra 35% que ocorrem perdas também ligadas à dissipação como calor, né, em torno de 10%. Isso aqui ocorre normalmente, tá? Como é que é dissipação como calor? São quando fótons interceptam elétrons de clorofilas e fazem com que o elétron passe para o orbital mais energético e depois ele simplesmente retorna para o orbital menos energético. Isso mesmo em condições naturais, mesmo em plantas em situações boas de água, de nutrientes e até de iluminação ambiental, ocorrem essas perdas, tá? Isso ocorre naturalmente. Nem toda a energia interceptada pelas clorofilas, mesmo em comprimento de onda que possa ser utilizado para fotossíntese, vai ser convertida em energia química. Então ocorre em torno de 10% de perdas. E aí a gente vai ter 25% restante, só que durante o metabolismo bioquímico, ou seja, reações do ciclo de Calvin-Benson e reações da síntese de sacarose e de amido que eu comentei na videoaula anterior. Então, sempre que ocorre reações bioquímicas, ocorre perda de energia, né? Qualquer disciplina que vocês já tenham feito na vida sobre bioquímica, vocês sabem que sempre que vão acontecendo reações, ocorrem perdas, então isso é natural, não pode ser evitado e às vezes acontece dessa forma exatamente para que as reações sejam reversíveis. E daí então a gente vai ter aqui como resultado final 5% da energia que intercepta uma folha sendo convertida em carboidratos. E isso é ótimo, tá? Quando a planta está funcionando bem, quando tem todas as condições ambientais adequadas, então se ela consegue converter 5% da energia que intercepta a sua superfície foliar em energia química na forma de carboidratos, a gente pode dizer que essa planta está fazendo, né, tudo de acordo com o programado ali, né, de acordo com a estrutura fotossintética dela permite.
Se acontecer situações de estresse, aí a produção é muito menor, vai chegar muito mais luz na superfície foliar sem poder ser utilizada na síntese de carboidratos. Ok? Então isso é o que ocorre em situações ótimas. Então as plantas, de acordo com o ambiente, elas vão produzir folhas mais adaptadas ao sol ou folhas mais adaptadas à sombra. Ela precisa fazer isso para se adaptar aos seus ambientes. Então deixa eu comentar um pouco aqui sobre a anatomia da folha. Não é o objetivo dessa disciplina, mas ajuda a gente a entender algumas situações ligadas à fotossíntese. Começando aqui com essa folha à esquerda, que é uma folha adaptada ao sol pleno, tá? A planta cresceu em um ambiente com alta iluminação. Então a gente tem aqui na parte de cima e na parte de baixo duas epidermes, né? Então que eu normalmente chamo de epiderme superior e inferior. Quando eu falei em relações hídricas, eu falei que os estômatos normalmente se localizam na epiderme inferior. Isso ocorre para a maior parte das espécies de plantas. E entre essas epidermes existe uma região chamada de mesofilo, onde tem dois conjuntos de células. O conjunto de células que fica próximo à epiderme superior, ele é chamado de parênquima palissádico, tá? Que são essas células aqui mais alongadas, elas são maiores na vertical do que na horizontal, formando como se fossem colunas, porque são células altamente especializadas na fotossíntese. Tá? Exatamente, elas estão ali disputando espaço, porque é exatamente a região da folha que recebe mais luz. E em seguida vem um outro conjunto de células que são chamadas de células do parênquima esponjoso ou lacunoso, alguns livros chamam assim, em que essas células já são menores e conseguem fazer fotossíntese também, mas já é um ambiente que chega menos luz. A maior parte da luz ela é interceptada nas camadas superiores, então esse ambiente abaixo, essas células são mais sombreadas. Tá? Então existem esses diferentes ambientes dentro de uma folha. Então, as células do parênquima palissádico, em uma folha de sol, elas vão formar de 2 a 3 camadas. Existe, no caso de algumas plantas, que elas formam apenas uma camada, mas com células muito alongadas, tá? Para poder capturar o máximo possível de luz. Sempre vai existir espaços intercelulares. O que é isso? São simplesmente regiões que não estão preenchidas por nenhuma célula. Só que na região de cima, esses espaços intercelulares são menores do que na região de baixo. Por isso que essa região de baixo aqui, ela é chamada de parênquima esponjoso, porque tem muitos espaços, tá? Lembra uma esponja quando se observa em microscópio. Então, quando a gente compara uma folha adaptada ao sol com uma folha adaptada à sombra, a gente já observa que na folha adaptada à sombra, a gente vai observar no máximo uma camada de parênquima palissádico e ainda assim as células não são tão alongadas quanto na folha adaptada ao sol. Por quê? Porque chega pouca luz, não adianta a planta produzir uma célula tão alongada. Plantas, quando produzem células, gastam energia, tá? Então, ocorreu investimento de energia para a produção dessas células aqui de parênquima palissádico, mas em compensação, a planta vai obter mais energia fazendo mais fotossíntese. No caso de um ambiente sombreado, como vai chegar menos luz, não vale a pena gastar tanta energia produzindo uma camada muito espessa de parênquima palissádico. Inclusive o parênquima lacunoso também vai ter uma quantidade menor de células e com espaços intercelulares maiores também, ok? E aí quando a gente compara aqui a espessura de uma folha de sol, a gente observa que é muito maior do que numa folha de sombra. Tá? Então o gasto energético total aqui foi muito maior. A planta investiu muito mais carboidratos produzindo essas camadas de células aqui, mas em compensação ela vai obter muito mais energia, porque ela está num ambiente que recebe mais luz. Se ela vai produzir uma folha num ambiente mais sombreado, então não vale a pena gastar tanta energia na produção de folhas. Tá? Além disso, isso aqui é a parte anatômica. Além disso, existe a parte fisiológica.
uma folha de sol, normalmente a gente vai ter uma quantidade maior e uma atividade maior da rubisco também, a enzima que inicia o ciclo de Calvin-Benson, né? Eu comentei isso bastante no assunto anterior. A capacidade de regeneração do ciclo de Calvin-Benson também vai ser maior, então vai ter uma disponibilidade maior de ribulose 1,5-bifosfato. Lembram, né, que é o primeiro, que é o açúcar de 5 carbonos que é utilizado pela rubisco e que produz os primeiros produtos estáveis da fotossíntese, e o próprio metabolismo de triose e fosfatos, que são utilizados no ciclo de Calvin-Benson, é mais intenso em uma folha adaptada ao sol. Né? Então isso ocorre todas essas alterações, tanto a nível anatômico quanto a nível fisiológico, para poder que a planta utilizar o máximo possível da energia em um ambiente solar, né? Num ambiente ensolarado, capturar o máximo possível de energia, e no ambiente sombreado poder capturar energia, mas sem um investimento tão alto. Então o que é que acontece quando a gente aclimata uma planta em ambiente sombreado e transplanta ela para um ambiente ensolarado? Normalmente, tá, se a planta consegue se adaptar, porque tem algumas espécies que simplesmente não se adaptam, né? Ou elas são de ambientes sombreados ou elas são de ambiente ensolarados. Quando a planta consegue se adaptar, isso é dito que ela possui plasticidade, então algumas plantas possuem mais plasticidade do que outras, ou seja, maior capacidade de adaptação do que outras. Aí elas vão ter que fazer o seguinte: elas podem, imagina que eu estou produzindo uma muda em um ambiente sombreado, tá? Num telado, por exemplo, com 70% de interceptação, né, de sombreamento ali. Então, se eu estou produzindo essa planta ali e eu levo ela para um ambiente só ensolarado diretamente, algumas espécies de plantas conseguem adaptar suas folhas, mas elas conseguem adaptar até certo nível, tá? Elas conseguem ainda produzir alguma divisão celular para produzir mais camadas aqui de células envolvidas na fotossíntese, mas isso tem um limite. O normal é elas perderem as folhas que estavam adaptadas à sombra e produzir novas folhas adaptadas ao sol, para poder aproveitar melhor, né, aquele ambiente. E aí a gente observa às vezes, né, a planta perdeu as folhas, ela vai morrer. Não é que ela vai morrer, é que ela vai, se ela tiver plasticidade, ela vai produzir um novo conjunto de folhas adaptados ao seu novo ambiente. Então, quando vocês estiverem produzindo mudas em telados, o ideal é que vão aumentando a taxa de insolação paulatinamente, para que cada vez que a planta produza um novo conjunto de folhas, ela vai produzindo folhas mais adaptadas ao novo ambiente. Isso causa menos estresse, tá, nas plantas. O ideal é que se faça isso. Às vezes nem sempre a gente é possível fazer isso, mas o ideal é que, se for possível fazer, vá fazendo isso, para que a cada vez que a planta produzir um novo conjunto de folhas, eles vão se adaptando melhor às novas intensidades luminosas, tá? E aí isso vai acontecendo. Mas aí, como eu comentei, né, tem algumas espécies de plantas em que simplesmente isso não é possível. Ou elas são plantas adaptadas apenas a ambientes sombreados, então elas só vão produzir folhas parecidas com o que está mostrado aqui na figura B, ou então existem plantas que só são adaptadas a ambientes ensolarados, e aí elas só vão produzir folhas como está mostrado aqui na figura A. Ok? Então vamos adiante. Essa adaptação a nível de folha que eu mostrei na figura anterior, ela ocorre também para plantas coníferas. Então eu estou mostrando aqui duas folhas de plantas coníferas que são chamadas de agulhas, né, porque lembram agulhas, mostrando também a mesma coisa. Então na parte de cima, né, a gente vai ter a epiderme superior e inferior, e aqui duas camadas de células de parênquima palissático, enquanto na parte de baixo só existe uma, e no parênquima lacunoso existe uma quantidade maior de espaços intercelulares na folha de sombra. Mas uma outra coisa que a gente observa aqui é o seguinte: apesar da espessura ser menor na folha adaptada à sombra, mas a extensão dela é maior. Ou seja, a área foliar de uma folha de sombra, ela tende a ser maior do que a área foliar de uma folha de sol. Só que, no geral, se a gente for retirar essas folhas e for fazer o peso seco delas, a folha de sol ela pesa mais. Por quê? Porque tem mais células, tem mais estruturas envolvidas na fotossíntese.
Por que que a folha de sombra tem uma área maior? Porque ela faz isso exatamente tentando interceptar o máximo possível de luz, tá? Já que está num ambiente sombreado, então tenta produzir uma estrutura para capturar luz de forma mais eficiente, por exemplo, né? Já que está num ambiente sombreado. E a folha de sol não, já que está chegando muita luz, é melhor investir em células para capturar luz e que nem sempre dão conta, né? É tão intenso o ambiente ensolarado, principalmente para uma planta que cresce no topo de uma floresta, que muitas vezes, mesmo tendo diversas camadas de células para capturar luz, ainda assim muita luz vai ser transmitida para as camadas mais de baixo. Então, às vezes, numa mesma planta, a gente vai ter folhas adaptadas a sol e folhas adaptadas à sombra que ficam mais no interior de copas. Tá? Isso ocorre naturalmente e muitas vezes a gente consegue observar isso. A gente não consegue observar bem a alteração na espessura, mas a gente consegue observar a alteração na área foliar. Então, muitas vezes a área foliar de uma folha de sombra ela é maior do que numa folha de sol, como está mostrado aqui nessa figura entre diversas espécies de plantas. Todas as figuras que estão à direita são de folhas adaptadas à sombra e as que estão à esquerda são de folhas de sol. Então, vocês observam que tende a ter uma maior área e quando são folhas lobadas, os lobos são menos intensos na folha de sombra do que na folha de sol. Ou seja, a maior área aqui significa que a folha está num ambiente mais sombreado, precisando capturar mais luz. Eles não fizeram aqui nesse estudo especificamente uma medição na espessura foliar, mas podem ter certeza que a folha de sombra ela vai ter uma espessura menor do que a folha de sol. Além disso, tá, no caso de folhas lobadas, tem a questão da dissipação de excesso de calor, porque a folha de sol ela recebe mais luz e nem sempre a transpiração consegue dar conta do resfriamento foliar. Lembra quando eu falei lá em relações hídricas sobre como é importante quando a água passa do estado líquido para vapor, para que ela resfrie a folha e evite temperaturas excessivas que podem ou que poderiam atrapalhar o metabolismo. Então, numa folha de sol, mesmo que a planta esteja em condições hídricas boas, ela vai estar recebendo muita luz, muito calor e ela pode se aquecer também. Por isso que no caso de plantas que têm folhas lobadas, esses lobos tendem a ser maior porque isso aqui permite um maior contato com a atmosfera, com os ventos e um maior resfriamento. Agora, com relação à captura de luz, então a folha do ambiente mais sombreado, ela tende a ter mais área. Por quê? Porque também vai estar num ambiente mais frio, então não tem problema dela ser menos lobada, né? Digamos assim. Ok? Então tem essa adaptação que ocorre. Isso aqui vocês podem observar que são folhas da mesma espécie de planta, crescendo no mesmo local, só que as que estão à esquerda foram retiradas no topo da copa, no local que recebe mais luz, e as que estão abaixo foram retiradas da parte mais interna da copa, ou seja, do local que recebe menos luz, que tende a ser mais frio e que tende a ter também mais umidade, porque quando as folhas vão transpirando, vão criando um microclima naquela parte mais interna. É claro que isso depende da arquitetura da copa das plantas, tá? Então algumas tendem a formar um ambiente mais fechado e outras, né, ainda ficam muito susceptíveis a ventos. Mas com relação à captura de luz, então tem essa alteração, né, de folhas de sombra terem maior área do que folhas de sol. Bom, e além disso, existem propriedades ópticas em folhas que permitem uma forma de utilização mais eficiente possível de luz. Então eu estou colocando aqui da letra A até a letra D 4 situações que acontecem normalmente quando fótons chegam na camada superior ou chega, digamos assim, na superfície foliar. Em primeiro lugar, tá? Células epidérmicas, elas são basicamente células transparentes. Por que a gente vê a folha verde? Porque a gente está vendo as camadas mais baixas, a gente não vê a epiderme. A epiderme ela é formada por células que vão ter um vacúolo ocupando ali quase 90% do seu volume e o vacúolo vai estar preenchido principalmente por água, ou seja, é uma célula bastante transparente. E ela ainda é formada em uma estrutura que lembra uma lente,
as células epidérmicas lembram lentes exatamente para capturar a luz e concentrar a luz em uma determinada região da folha, aumentando a intensidade luminosa ali, tá? E permitindo mais fotossíntese. É claro que nem sempre isso é desejável, vai existir horas do dia que é necessário fazer essa concentração de luz, isso aumenta a eficiência, mas tem horas do dia que a intensidade luminosa é muito forte e as folhas têm que evitar esse excesso de luz. Daqui a pouco eu comento como é que elas conseguem fazer isso. Mas em horas do dia que chega pouca luz, então elas fazem esse efeito de concentração, se aproveitando de epidermes que formam, né, essas mini lentes. Então, por exemplo, a luz pode chegar, como ocorre aqui na letra A, e ser interceptada por um cloroplasto que está na camada aqui mais de cima. Você vê que essa célula aqui representa uma célula de parênquima palissádico, em que o vacúolo também ocupa a maior parte do volume celular. Então, o restante do conteúdo celular é que vai poder ser ocupado pelos cloroplastos, tá? Os cloroplastos não vão ficar no interior de um vacúolo, eles vão ocupar essa região aqui do citoplasma das células. Então, um que está aqui na parte de cima pode capturar essa luz diretamente, ou então esses fótons que chegam aqui, eles podem atravessar o vacúolo, e aí simplesmente o vacúolo aqui é transparente também, e eles vão chegar ou em uma célula que está mais abaixo, ou então simplesmente vão atravessar a folha, vão passar pela epiderme de baixo e vão descer para uma folha que está abaixo ou para uma planta que está crescendo mais abaixo. Essa situação que acontece na letra B é chamada de efeito peneira. Por quê? Porque isso significa que as clorofilas ou demais pigmentos fotossintéticos não estão distribuídos homogeneamente ao longo de uma célula. Eles estão distribuídos, eles estão localizados em cloroplastos, e os cloroplastos só podem ocupar o espaço aqui do citoplasma. Então é por isso que lembra uma peneira, porque vai ter um espaço da célula, inclusive da célula que faz fotossíntese, que simplesmente não vai ter pigmentos capturando luz. Então ocorre essa questão dela poder atravessar. Ou então o efeito de lente da própria célula epidérmica faz com que a luz seja distribuída inclusive para cloroplastos que ficam aqui na lateral das células de parênquima palissádico. Então, vocês estão vendo aqui o efeito da lente, né, que ele captura fótons e direciona eles, né, ou para um lado ou para o outro aqui das células. Por isso que aquelas que ficam aqui na parede lateral conseguem capturar a luz também e conseguem utilizar essa luz para a sua fotossíntese. Ou então pode acontecer a situação que ocorre aqui na letra D, em que fótons que atravessam as células epidérmicas são refletidos através de paredes celulares até chegar numa célula que está mais abaixo. Esse efeito aqui é chamado de canalização, que é o que permite que as células de parênquima do mesofilo do parênquima esponjoso consigam capturar luz, que elas vão ter cloroplastos também em quantidade menor do que as de parênquima palissádico, mas também vão ter e vão poder capturar luz. Inclusive, no caso de parênquima palissádico, como existem muitos espaços intercelulares e que as paredes celulares dessas células normalmente estão túrgidas, ou seja, vão estar sempre muito hidratadas, e a água vai refletir muito a luz que chega, então se esses fótons aqui não puderem ser interceptados diretamente por cloroplastos aqui, eles podem ser refletidos novamente, tá, para o parênquima palissádico novamente, e voltar novamente para uma célula de parênquima lacunoso. Então, normalmente, em média, o caminho que um fóton percorre no interior de uma folha é 4 vezes maior o caminho que ele levaria se ele simplesmente se movimentasse ali na atmosfera. Tá? Por quê? Porque ele vai sendo refletido de célula a célula, de organela a organela, até chegar em um local que tenha clorofilas ou carotenoides para capturar esses fótons. E alguns deles simplesmente vão atravessar, né, essas folhas. Dependendo da intensidade luminosa, muitos deles vão atravessar. Então, fazendo isso, aumentando esse caminho que o fóton faz ao refletir de célula a célula e de organela a organela,
isso aumenta a probabilidade desse fóton ser interceptado, né? E já que é 4 vezes maior, né, o caminho, então tem 4 vezes mais chance dele ser interceptado por algum pigmento e poder ser utilizado na produção de energia. Porque, então as folhas elas têm essas propriedades que são se desenvolveram exatamente para manter uma maior eficiência na captura de energia luminosa. Só que muitas vezes isso daí pode causar problema. Então tem aquelas propriedades ali, elas são muito importantes, por exemplo, para plantas que estão em ambiente sombreado, ou então em horas do dia que tem menos luz, né? Que no início da manhã, no final da tarde, por exemplo, aquilo ali permite que as plantas consigam ter uma eficiência fotossintética. Mas tem plantas que querem evitar excesso de luz, então elas podem fazer isso de algumas formas. Estou mostrando aqui algumas plantas de Atriplex, que é uma planta muito tolerante à salinidade, em que ela possui glândulas de sal na superfície foliar, que além de ter o objetivo de evitar que o sal se acumule nos tecidos das plantas, isso tem o objetivo também de fazer com que boa parte da luz que incida sobre aquela folha seja refletida novamente para a atmosfera. Tem plantas que fazem isso através de pelos foliares ou através de camadas de cera, né, esbranquiçadas exatamente para refletir luz. Isso é o caso de plantas de locais em que a intensidade luminosa ocorre com muita frequência, ambientes de intensidade luminosa, ou horas do dia com luz muito intensa, e que normalmente não são de locais com florestas fechadas, por exemplo, né? São regiões desérticas ou regiões de dunas, por exemplo, em que não vai ter muita competição por luz entre plantas. E aí o que elas têm que fazer é exatamente evitar excesso de luz, tá? Evitando o excesso de luz, elas conseguem manter um metabolismo adequado. Até porque elas já vão estar num ambiente estressante e elas não vão conseguir fazer de forma, mesmo que chegasse e que pudessem absorver toda essa luz, elas não poderiam utilizar toda essa intensidade luminosa para a parte bioquímica, já que elas iriam ter dificuldade de capturar CO2 para economizar água, né? Então, mantendo estômagos mais fechados para economizar água, elas teriam dificuldade de absorver CO2 também. Então, já que não conseguem absorver CO2 com eficiência, então o ideal, né, é refletir essa intensidade luminosa que está chegando ali, né, e que poderia causar problemas para elas. Elas capturam apenas o que é necessário de acordo com o ambiente. É claro que a gente observa que uma planta dessa jamais poderia se adaptar a um ambiente sombreado, né? Algumas delas até têm plasticidade de produzir outras folhas adaptadas a ambientes sombreados, mas a maioria delas não conseguem, né? Elas só conseguem crescer bem em um ambiente de alta intensidade luminosa. Bom, então, levando em consideração, tá, apenas o espectro visível para nós, e que é aqueles em que os pigmentos capturam a maior parte de energia para fazer fotossíntese, a gente pode comparar a percentagem de luz que é refletida, né, o que chega na superfície foliar e volta novamente para a atmosfera, ou que é transmitida, ou seja, que atravessa toda a folha e passa para as camadas mais baixas. Já não é surpresa, né, eu já tenho comentado sobre isso, a maior parte da luz ou refletida ou transmitida se concentra na região verde. Por isso que nós vemos as folhas verdes. Ou quer seja, a gente vê a luz refletida novamente, ou então quando a gente fica abaixo de uma floresta muito fechada, né, ou de uma copa de uma planta muito fechada, a maior parte da luz que está chegando ali, que é visível para os nossos olhos, ela fica na região verde. Nem a maior parte da luz, tá? Mas a que é visível para os nossos olhos, ela fica na região verde, ou seja, os fótons se concentram nessa região. Mas ainda assim, tá, quando a gente compara aqui em termos de percentagem, vocês vão ver que em torno de 90% da luz verde é absorvida ainda, né? E eu já expliquei como é que isso aqui acontece. É exatamente quando ela vai sendo refletida de organela para organela, de célula para célula,
Então os fótons que têm mais energia, que vão estar aqui na região do azul, do violeta, eles vão perdendo essa energia à medida que são refletidos e vão chegar num comprimento de onda que pode ser capturado por clorofilas, por exemplo, na região do vermelho. Então ocorre, né, que se o fóton chegar aqui na região do verde, ele vai poder ser refletido também e vai chegar até a região do vermelho e depois ser capturado por clorofilas e utilizado na bioquímica. Né, nem toda essa luz, né, aliás, uma percentagem muito grande é utilizada ainda para a fotossíntese. Mas a partir da região do infravermelho, aí vocês observam que uma quantidade muito grande de luz é refletida e é transmitida. Por quê? Porque essa região aqui, a partir dessa região aqui, as plantas não possuem pigmentos capazes de absorver essa luz. Mesmo que ela seja refletida entre organelas, né, entre células, mas não tem pigmentos capazes de absorver essa luz, porque a tendência é a partir daqui sempre ir diminuindo a energia, né, à medida que vai sendo refletido. Então as clorofilas elas só conseguem absorver até aqui, né, nos 700 nanômetros. Né, lembro da P700 do fotossistema 1, então é até aqui, né, o limite mais ou menos, né. Ela consegue absorver ainda um pouquinho, num comprimento de onda um pouquinho maior, né, mas o limite vai estar bem aqui, né, quase nessa região aqui, um pouquinho depois do vermelho. E aí o que acontece é que numa floresta muito fechada vai chegar muita luz infravermelha lá embaixo, né, a partir do vermelho aqui, mas luz visível vai chegar numa intensidade muito pequena. Isso tem importância adaptativa para algumas plantas que eu vou comentar mais adiante. Bom, mas entendendo que as plantas absorvem principalmente na região do verde e do azul, então isso aqui é uma foto de cultivo de plantas na estação espacial, em que eles, é claro, vão fornecer principalmente luz nessa região, né? Eles estão fornecendo iluminação artificial aqui através de LEDs. Eles observam que tem uma quantidade grande de LEDs emitindo luz azul e luz vermelha, ou seja, aquelas que são mais absorvidas pelas clorofilas, mas eles estão emitindo luz verde também, né? Vocês observam aqui alguns LEDs verdes. Porque isso é importante também, mesmo que não seja a intensidade luminosa mais utilizada na fotossíntese, mas isso é importante para outros processos de regulação no crescimento de plantas, que eu vou comentar na terceira parte da disciplina, quando eu falar sobre fotorreceptores. Então, luz não é importante apenas para a fotossíntese, apesar de que por aqui a gente vai ficar só comentando sobre fotossíntese por enquanto. Mas além disso, né, já se observa que outros processos ligados ao crescimento de plantas precisam de outros comprimentos de onda, né, que controlam vários outros processos também. Tá? Mas aí se eles estão ali num local que eles podem controlar a iluminação, e se eles estão fazendo testes para cultivo de plantas no espaço, né, ou na Lua, ou em Marte, ou qualquer experimento que eles estejam fazendo ali, e eles vão fornecer luz, então aí vão fornecer luz de forma mais econômica possível, né? De forma que a planta possa utilizar o máximo possível. Por isso que muitas vezes quando a gente observa essas fotos, a gente vê elas com uma tonalidade rosa. Por quê? Porque tem uma intensidade muito grande de luz azul e de luz vermelha misturada, causando esse efeito aqui, né? E isso é o que é mais importante em termos energéticos para que as plantas possam utilizar. Inclusive quando se faz cultivo de plantas em estufas com iluminação artificial, hoje que a gente tem a disponibilidade de LEDs cada vez mais baratos, aí a gente também vai fornecer exatamente essa luz, né, devido à questão econômica também. Antigamente, quando as lâmpadas de LED não eram tão disponíveis, aí a gente fornecia luz em comprimentos de onda que muitas vezes a planta não utilizava com muita eficiência. Mas hoje, né, hoje que nós temos essa possibilidade e cada vez mais barato, aí a tendência é encontrar cada vez mais iluminação artificial com luz muito concentrada na região do azul e do vermelho. Mas lembrando que as outras também são importantes. Bom, então daí, plantas
desenvolvem copas adaptadas para capturar luz com a maior eficiência possível, como eu comentei, tá? Dependendo da intensidade luminosa do dia. Então, por exemplo, ali por volta do meio-dia, mesmo que as folhas tenham uma estrutura óptica altamente adaptada para a captura de luz, mas é claro que as folhas que ficam na parte de cima de uma copa não vão conseguir capturar toda a intensidade luminosa. Então, por exemplo, pinheiros ou plantas coníferas, elas têm uma arquitetura muito adaptada a evitar autossombreamento. As folhas de cima ou os galhos de cima, eles nunca crescem mais do que os que estão mais abaixo. Então já são plantas de ambiente com pouca iluminação, né, de florestas temperadas, então elas evitam esse autossombreamento o máximo possível. Já plantas de outros ambientes, todas essas plantas aqui são de ambientes temperados, mas a gente encontra em ambientes tropicais plantas com arquitetura parecida com essas aqui, né, que está na letra H e L, né, plantas arbóreas com essas arquiteturas aqui. Então elas também têm uma organização de galhos, de ramos, exatamente para manter uma maior eficiência possível na absorção de luz. Então essas folhas da parte de cima, como eu já comentei, elas são adaptadas ao sol, elas têm aquelas características que eu comentei, né, de terem maior espessura, terem uma quantidade maior de células envolvidas nas reações bioquímicas da fotossíntese, ou seja, mais adaptadas para a captura de energia, e as que vão estar mais na parte interna da copa vão estar num ambiente mais sombreado e vão estar absorvendo a quantidade, a intensidade luminosa que sobra ali, tá? Então essa arquitetura de copas de plantas, elas fazem o seguinte: elas são desenvolvidas de forma a interceptarem para a planta em si a maior quantidade de luz possível. Plantas que crescem na parte de baixo de uma floresta, elas vão receber menos luz, tá? Então quem consegue chegar no topo da floresta vai aproveitar a maior intensidade luminosa. Aí lembro daquela figura que eu acabei de mostrar: luz na região do espectro visível, ou seja, aquela luz que é boa para a fotossíntese, ela vai ser absorvida. Se ela não for absorvida pelas folhas que estão mais na parte de cima da copa, de alguma forma elas vão ser absorvidas também pelas folhas que vão estar no interior da copa dessas árvores. Por quê? Elas investiram energia até atingir o topo da floresta e agora elas vão capturar, vão fazer o máximo possível de fotossíntese com a luz boa, né? Com a luz que está ali, que pode ser utilizada em maior intensidade para a fotossíntese. E aquelas plantas que crescem abaixo, então elas vão receber uma quantidade de luz que é chamada de radiação fotossinteticamente ativa em intensidade muito menor. Elas vão receber muita luz infravermelha aqui, mas luz infravermelha não pode ser utilizada na fotossíntese. E daí, né, então a tendência é que essas plantas cresçam muito, se alonguem muito, tentando atingir o topo da floresta. Em uma floresta fechada, a disputa por luz ela é muito intensa. E daí, né, então muitas plantas, inclusive, não conseguem sobreviver, investem em energia e não conseguem recuperar elas, não conseguem atingir o topo e acabam morrendo. E aquelas que estão ali no topo, elas vão absorver o máximo possível, tá? Então por isso que tem essa disputa que muitas vezes é muito intensa e que às vezes só permite que essas outras que estão aqui abaixo consigam sobreviver ou se desenvolver bem a partir do momento em que uma árvore mais antiga cai, morre, né? Abre uma clareira ali numa floresta. Então daí é que as outras conseguem atingir isso. Ou algumas delas, né, são muito adaptadas a ambientes sombreados. São plantas que crescem muito lentamente. Não são aquelas plantas chamadas de clímax dentro de uma floresta. Por quê? Porque elas vão crescendo muito lentamente, já que elas são adaptadas a ambiente sombreado. Só vão conseguindo fazer fotossíntese numa intensidade muito baixa, mas a partir do momento em que elas atingem o topo, aí sim elas começam a fazer mais fotossíntese, começam a produzir
acumular mais energia, produzir mais frutos, né, mais sementes e deixar consequentemente mais descendentes germinando e crescendo lentamente até atingir novamente o topo da floresta. Então o ciclo de vida delas é muito longo também, né? São plantas que têm centenas de anos, muitas vezes, quando atingem o topo da floresta. Tá? Então tem essa disputa, né? Em florestas tropicais acontece isso com muita intensidade. E em florestas temperadas aí é que acontece, porque o ambiente lá já é um ambiente com menos iluminação. Então a disputa por luz acaba sendo mais intensa e muitas vezes a abundância de espécies é menor também, porque são poucas que conseguem se adaptar ao ambiente mais sombreado, e além disso a disputa entre elas. Tá? Então florestas tropicais elas tendem a ser mais abundantes tanto em quantidade quanto em biomassa em que as plantas conseguem acumular naquele local. Mas eu comento isso mais em detalhe um pouco mais adiante na nossa disciplina. Bom, então, baseado nisso, né, na captura de luz, em que durante o dia, né, a maior parte da luz azul e vermelha é absorvida, além de uma percentagem relativamente alta também de luz verde, aí a gente vai ter, né, que plantas que crescem na parte mais... Aqui estou mostrando, né, plantas que estão lá no topo da floresta, né, que seria essa linha preta aqui. Então elas aproveitam o que é de bom de luz, né? E aquelas que vão ficando abaixo, elas vão ter que se virar com uma intensidade luminosa muito pequena. Então, de toda a luz que está chegando aqui, que é o que está mostrado na linha vermelha, o que é de bom mesmo para a fotossíntese vai ser absorvido no topo da floresta, tá? No dossel ali, nas plantas que estão na parte mais de cima. Bom, e como é que as plantas fazem então para se adaptar a esse ambiente mais sombreado? Então, uma das coisas interessantes que acontece é uma alteração na razão entre fotossistemas 2 e 1. Lembrando lá das reações luminosas da fotossíntese, o fotossistema 2 vem antes do fotossistema 1, e o fotossistema 2 ele absorve mais luz na região do vermelho. Tá? Lembra que as clorofilas do centro de reação do fotossistema 2 se chamam P680, e as do fotossistema 1 se chamam P700, que elas já estão bem aqui no limite da nossa região do visível. Então, num ambiente de luz, normalmente, a proporção entre fotossistema 2 e 1 é na faixa de 2 para 1. Tá? Para cada um fotossistema 1, existem dois fotossistema 2. Porque não precisa ter uma proporção de 1 para 1, tá? Durante o processo de transferência de energia. Essa proporção aqui é a que permite uma maior eficiência durante as reações de transferência de energia, as reações luminosas da fotossíntese. Porque sempre vão ocorrendo perdas durante os processos de transporte, então tendo uma proporção maior de fotossistemas 2 em relação ao fotossistema 1, mantém, né, normalmente uma maior eficiência. Isso varia de espécie para espécie, tá? Mas no geral ocorre nessa proporção. Só que na sombra a proporção aumenta. Algumas espécies de plantas que se adaptam à sombra, elas produzem uma quantidade maior de fotossistema 2 em relação ao fotossistema 1. Por quê? Porque como a maior parte da luz vermelha e toda essa região aqui é absorvida na parte de cima, então no local mais sombreado o que vai predominar é luz infravermelha, inclusive a luz vermelho distante, que pode ser absorvida pelo centro de reação do fotossistema 1. Então, o que chega pouco mesmo no ambiente sombreado, é claro que tudo chega pouco, né, nas intensidades luminosas, mas a luz que é melhor para o funcionamento do fotossistema 2, ela chega numa proporção menor do que a luz que é mais utilizada no fotossistema 1. E daí, para manter ainda uma situação mais eficiente, ou tentar se adaptar de forma mais eficiente possível com o seu transporte de elétrons, então as plantas produzem uma quantidade maior, aliás, do fotossistema 2, que é o que vai estar no início da captura de luz e o que vai estar recebendo menos luz. Tá? Ou então elas aumentam
as clorofilas do complexo antena do fotossistema 2, sem precisar de alterar aqui a proporção. Tá? Por quê? Porque se está chegando menos luz, precisa de existir mais pigmentos envolvidos na captura de luz. Por isso que ocorre também essa alteração aqui nas clorofilas do complexo antena do fotossistema 2 normalmente. E principalmente clorofilas B. Tá? Então quando a gente observa uma folha, por exemplo, se a gente compara uma folha do topo e do interior da copa de uma planta, a gente observa que a folha da região mais interna é mais escura. É mais escura por quê? Porque tem mais pigmentos, tem mais clorofilas e tem principalmente mais clorofilas B, exatamente para manter ou tentar se adaptar a um ambiente mais sombreado, né? Quanto menos luz vai chegar, mais pigmentos precisam estar envolvidos na captura de luz. E essa questão da alteração da proporção é exatamente porque o mais afetado dos dois fotossistemas é o fotossistema 2. Então, como ele é mais afetado, ou aumenta a proporção dele, ou aumenta os pigmentos do complexo antena dele, tá? Para tentar manter a eficiência aí da captura de luz. E às vezes, mesmo no local mais sombreado, ocorrem algumas situações chamadas de manchas solares, que são o seguinte. O que é mancha solar, tá? É que às vezes a floresta ela é muito fechada, mas ainda assim na parte de cima alguns galhos não conseguem fechar completamente aquele local. E em algumas horas do dia, lá na parte de baixo da floresta, a intensidade luminosa é a mesma que existiria ou muito próxima da que existe lá na parte de cima da floresta. Então, essas plantas que crescem em locais sombreados, elas precisam aproveitar o máximo possível dessa intensidade luminosa. Como é que elas fazem isso? Então, em primeiro lugar, tá? Elas têm uma sequência de transporte de elétrons das reações luminosas muito preparada, muito adaptada a esse ambiente. Elas têm uma quantidade grande de proteínas transportadoras de elétrons e de intermediários das reações luminosas da fotossíntese, ou seja, NADP+, ADP mais fosfato inorgânico. O ideal é que muitas vezes essa intensidade luminosa aqui dura alguns minutos e elas precisam aproveitar esses fótons que estão chegando ali o máximo possível. Às vezes, alguns minutos do dia corresponde a 50% ou mais da fotossíntese que essas plantas que dependem de manchas solares fazem, né, aproveitam, né, para a sua fotossíntese. Então, além disso, tá, já se observa, né, em alguns trabalhos demonstram que elas percebem quando a mancha solar vai aparecer, ou seja, começa a clarear um pouquinho, né, aqui próximo, e aí elas aumentam já, ou digamos assim, se preparam para esse aumento, para poder capturar o máximo possível desses fótons que estão ali. Tá? Então ocorre essa percepção também do aumento da intensidade luminosa. Mas tudo isso está envolvido com fazer com que as reações luminosas da fotossíntese sejam o mais eficiente possível. Então, por exemplo, essa figura aqui abaixo ela mostra o seguinte: a percepção da mancha solar ela ocorreu até o ponto em que está aqui a linha tracejada. Tá? Então, mancha solar só aconteceu até esse ponto. A setinha para baixo indica que a partir daqui a mancha solar foi diminuindo até sumir completamente. Né? E aí a planta volta a ficar no ambiente sombreado, aliás. E aqui eu tenho condutância estomática, ou seja, nível de abertura de estômatos, quando a mancha solar durou 8 minutos, isso aqui foi feito em condições de laboratório, tá? Então dá para controlar isso. Ou então quando a mancha solar durou 1 minuto. Então observe o seguinte, tá? Quando durou 1 minuto, não houve, até o ponto em que a mancha solar sumiu, aumento na condutância estomática. Ou seja, a planta não se adaptou para absorver mais carbono. Até aqui ela estava fazendo com muita intensidade as reações luminosas da fotossíntese. Só depois que a mancha solar sumiu é que ela começou a abrir estômatos
para fazer as reações de carboxilação da fotossíntese, aproveitando o NADPH e o ATP produzido durante o período curto ali de mancha solar. Se a mancha solar durou 8 minutos, então ela também não abriu estômatos imediatamente. Depois que a mancha solar sumiu, é que ela abriu os estômatos, só que numa intensidade maior. Por quê? Porque com 8 minutos de mancha solar, ela conseguiu acumular muito mais ATP e muito mais NADPH. Consequentemente, ela poderia absorver muito mais carbono para as reações do ciclo de Calvin-Benson. Lembro que lá no ciclo de Calvin-Benson é quando ocorre o consumo do ATP e do NADPH acumulados durante as reações luminosas. Então é mais ou menos isso que está mostrando aqui essa figura, tá? O ideal é fazer com que as reações luminosas ocorram da melhor forma possível naquele período curto, e depois o CO2 não tem problema que ele seja capturado quando a mancha solar já sumiu. Por quê? Porque a planta já conseguiu acumular energia, tá? Lembrem, tá, que isso daqui não justifica a gente chamar de reações claras e reações luminosas da fotossíntese, como eu comentei isso lá em reações de carboxilação. Por quê? Porque tanto as duas reações só ocorrem durante o dia, mesmo que as reações luminosas sejam aceleradas no local em que a mancha solar é mais intensa, e depois possa ser utilizada nas reações de carboxilação, mas isso não justifica, tá, a gente diferenciar uma da outra. Tudo ocorre durante o dia, tudo, né, depende de luz. Bom, mas vamos adiante, tá? Tem um outro movimento interessante que ocorre em algumas plantas, chamados de heliotropismo, que é movimento de folhas em direção à luz. Vocês devem conhecer isso do girassol, né, que ele se movimenta, dependendo do ambiente, ele se movimenta de leste até oeste, acompanhando o movimento de sol, mas o movimento ali é que o ideal, né, que plantas que têm esse movimento aqui é que elas fazem o direcionamento das folhas para que elas fiquem de forma perpendicular aos raios solares. E aí a inflorescência, né, da planta vira também, porque ela está acompanhando ali, né, a situação das folhas. Isso ocorre em plantas de ambiente sombreado, tá? Ou plantas que dependem de muita intensidade luminosa, como no girassol. Então isso aqui já foi verificado em alfafa, em feijão, em alguns tipos de feijão, aliás, em algodoeiro. São plantas que têm esse movimento de folhas, principalmente quando elas estão num local mais sombreado, aí elas fazem que ocorra direcionamento de folhas para acompanhar a luz. Quando o local é muito ensolarado, aí muitas vezes as plantas fazem o contrário. Elas movimentam folhas para evitar excesso de luz. Lá em relações hídricas eu mostrei o caso da soja, né, em que quando a intensidade luminosa é muito grande e a planta não está conseguindo transpirar bem, aí ela faz com que os folíolos, né, se movimentem, diminuindo a interceptação de luz. Então tem essas duas situações que podem acontecer. Normalmente plantas do subbosque, de florestas, ou de locais com pouca luz, aí elas movimentam a sua folha procurando luz. Essas aí são chamadas, esse tipo de movimento é chamado de heliotropismo. E no caso de plantas que movimentam folhas para evitar excesso de luz, isso aí é chamado de paraheliotropismo, tá? Esse movimento que ocorre exatamente para diminuir a interceptação de luz, que ocorre, é o que a gente vê com mais frequência nos ambientes tropicais. Então, por exemplo, as plantas leguminosas, a gente vê muito isso, né? Em horas do dia que está muito quente e que a planta não está conseguindo absorver água com muita intensidade, aí ela movimenta os folíolos para evitar a interceptação direta da luz. Se tiver água, elas mantêm os folíolos perpendiculares à luz para fazer mais fotossíntese também. Ou às vezes, mesmo tendo água, pode ser que aqueça muito a folha, ela mantendo eles numa situação planar, numa situação perpendicular à luz, então ela também pode evitar, né, essa interceptação direta da luz, tá? Mas isso é muito importante para a adaptação da planta aos ambientes luminosos, né? Mais uma vez lembrando, eu sempre comento isso nas minhas aulas,
que a planta ela germina e completa todo o seu ciclo de vida no mesmo local, então ela tem que se adaptar àquelas situações. Ou elas se adaptam a nível de bioquímica, ou elas utilizam, né, alguns mecanismos bem interessantes, como esse aqui do heliotropismo. Bom, então, por enquanto a gente fica por aqui, né? Na sequência eu continuo comentando mais algumas considerações fisiológicas e ecológicas da fotossíntese. Muito obrigado pela atenção.